Bom, pessoal, estou trazendo aqui um perfil I composto. Eu já até mostrei o procedimento de cálculo de geometria na última aula, mas geralmente quando vocês assistem a aula, vocês têm a impressão que compreendeu, mas se forem pegar para poder fazer, geralmente vocês vão travar. Isso é normal, acontece e isso leva um tempo para poder ter essa curva de aprendizagem. Então eu trouxe mais um exemplo para vocês entenderem o porquê das coisas e aí eu faço um cálculo detalhado para vocês entenderem. O caso é o seguinte: nós temos um empilhadeiro com tem uma rampa apoiada sobre esses dois perfis e foi colocado esses elementos aqui com o objetivo de aumentar a inércia desse perfil. Então a pergunta eu quero saber: para esses perfis, qual deve ser o ângulo dessa rampa para que eu possa extrair o máximo da resistência desse perfil? Quero entender, falar assim, olha, usa assim que você vai estar usando da maneira mais eficiente o perfil. Tá. E eu quero saber qual desses dois deslocamentos aqui a gente pode dizer que seriam mais inteligentes da gente fazer o uso dos perfis. Nós vamos colocar a empilhadeira subindo nessa direção ou subindo nessa direção. Então, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Verificar qual é o eixo principal de inércia. Por quê? Em torno desse eixo principal é que se tem maior resistência. Tá? Pegando o perfil I simples, sem esses dois reforços, qual que seria os dois planos, vamos falar, primários básicos do perfil? Seria o eixo X, o eixo Y. Então, um exemplo, se você está pisando sobre a mesa amarela, você tem que buscar o quê? Uma maior resistência em torno do eixo X, ok? Você está pisando na mesa amarela, sua peça vai curvar em torno do eixo, aqui no caso nós chamamos de X1. Se eu piso na minha alma, vamos supor que a gente vira esse perfil de lado, ok? Só de visualização. Pisamos aqui, eu preciso de quê? De uma maior inércia em torno do eixo Y1. Mas e se eu pisar agora, nem no eixo X, nem no eixo Y? Pisar no eixo X2, que é o principal. Aí sim, nós vamos estar usando a máxima resistência que esse perfil pode nos dar. E nós vamos encontrar este ângulo aqui. Procedimento de cálculo, vocês já viram. Vou fazer novamente dentro do Excel para vocês entenderem. É simples de fazer, porém um pouquinho chatinho de fazer isso. Bom, eu trouxe aqui o perfil que nós vamos trabalhar, já com as dimensões dele aqui tudo detalhadinho. Qual é o passo primário para poder fazer qualquer cálculo de extrair propriedades de um perfil? Separe, divida a peça em peças conhecidas. Então dividia lá, retângulo, 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 triângulo, triângulo. Por quê? Eu sei a fórmula da área do triângulo, eu sei a fórmula da área do retângulo, e aí vai facilitar as nossas contas aqui. O primeiro passo que nós temos que fazer é calcular. Nós vamos fazer isso dentro do Excel, tá? Só um resumo aqui. Nós temos que fazer para cada peça o cálculo das áreas. Deixa eu pegar aqui, ó. Das áreas de cada uma delas. Depois, tem que para cada pecinha dessa aqui calcular qual é a distância do centro de gravidade dessa figura isolado. Nós estamos analisando aquela peça, como se não tivesse outra. Nós queremos saber, olha, este retângulo aqui, ó, qual é a distância em x e em y que eu tenho que deslocar para chegar no centro de gravidade? Tem que deslocar tanto em x e tanto em y. E esse retângulo, quanto que eu tenho que deslocar em x e y? Tanto. E por aí vai. Depois disso, eu preciso de calcular o momento estático, que é a área de cada peça multiplicada pelo YCG. Observe que é trocado mesmo, tá? Não está errado não. MSX com YCG. E aqui, MSY
com XCG. Então nós vamos calcular aqui essa unidade que é milímetro ao cubo. Depois nós vamos calcular o XCG, que o resultado em tese vai ser milímetros. Então a gente vai somar todos os MSX individuais de todas as peças e dividir pela área total dessas peças. Então somei momento estático, somei área e no final eu dividi para encontrar a distância global da minha peça do centro de gravidade, tanto em X quanto em Y. Depois eu preciso fazer uma outra análise, que é verificar qual que é a distância dos centros de gravidade individuais das peças em relação ao centro de gravidade da minha peça como um todo, porque isso vai permitir eu fazer uma transposição de inércia como se fosse fazer uma conversão dos eixos individuais de cada figura para o centro de gravidade geométrico da peça. Depois nós vamos calcular aqui o momento de inércia individual de cada peça. Peça por peça, verificar qual é o momento de inércia. Essas equações estão tabeladas, estão lá dentro da planilha. A planilha é essa daqui, ó. Mas você consegue pesquisar na internet. Só precisa de tomar um cuidado para verificar se a equação de momento de inércia está dizendo que é o momento de inércia em relação ao centro de gravidade da peça ou se é em relação à origem. Vocês têm que sempre verificar na equação se é em relação aos eixos do centro de gravidade. Eu já comentei isso na aula passada, inclusive. Depois nós vamos fazer o produto, pegar aquela área lá, multiplicar por isso ao quadrado, depois pegar a área, multiplicar por isso ao quadrado, que vai ser utilizado na próxima equação, onde nós vamos fazer o IX1 individual e o IY1 individual, que vai ser a somatória dessa inércia que nós encontramos dessas peças, mais essa outra parte da equação aqui que vai fazer a transferência, né, como se a gente estivesse convertendo o momento de inércia daquele ponto e falando, olha, esse momento de inércia desse reforço, ele é equivalente a X valor de inércia se ele estiver lá no centro de gravidade. Em tese é isso que é feito. A mesma coisa eu faço com o Y, soma os momentos de inércia de I e Y individual de cada peça e multiplica pela área vezes DIX ao quadrado. Observe que é trocado, é normal. Depois nós vamos calcular o produto de inércia da peça. Se a peça for simétrica, você não precisa calcular, o valor é zero. Eu comentei isso com a cantoneira e vou mostrar isso para vocês aqui agora. Depois nós vamos fazer o produto dessa área individual e multiplicar por DX vezes DY. E aí nós vamos fazer, mais uma vez, a transposição dos produtos de inércia individual de cada figura para o centro de gravidade. E nós temos aí depois o valor do resultado do produto de inércia, somando-se o IX individual geral, tá? Na verdade, ficaria IXY individual. Vou mostrar isso dentro do Excel que vai ficar melhor. Aqui está a planilha. Então, nós vamos seguir essa lógica aqui de trabalho. Nós vamos separar aqui, separei. Quem trabalha com Excel, você pode até depois, por exemplo, declarar variável. Você pode falar, por exemplo, que esse campo aqui significa base amarela. Entendeu? E na hora que você dá Enter aqui, na hora que você for puxar as equações, você pode colocar área é igual base amarela vezes altura amarela. Mas para isso você precisa de dar os nomes para cada célulazinha dessa daqui. E aí na hora que você for clicar na equação, em vez de você ver C12, você vai ver base amarela dividido por 2. É uma opção que vocês podem utilizar quando vocês futuramente forem criar aí o catálogo de cálculo de perfis geométricos para vocês. Vamos lá. Comentei área, acabei clicando em XCG, né?
Aqui no caso, aqui, se fosse com as variáveis declaradas, aqui ficaria base amarela vezes altura amarela. Vamos lá. A área da peça amarela não tem segredo. 120 vezes 6.3. Tá aqui, ó. Área azul, base vezes altura, não tem segredo. Área vermelha, base vezes altura, não tem segredo. Rosa, base vezes altura sobre 2. E aqui, base vezes altura sobre 2. Tá ok? Você que está acompanhando o vídeo e se ficar um pouco perdido, é só pausar o vídeo e observar aqui qual que era a coluna, a célula que eu estava utilizando, ó, C25. Então, C25 vezes C26, está aqui, ó. Somei tudo. E agora eu venho calculando o XCG individual de cada peça. Esse XCG, pessoal, vou dar um zoom aqui para vocês pegarem melhor. Eu quero saber, por exemplo, para a minha peça 1, qual que é a minha distância em X, tá? Distância em X seria o quê? Isso aqui, né, pessoal? Isso é distância em X, é nessa direção aqui. Eu quero saber a distância daqui até aqui, ó. Vou até colocar um pouquinho mais de espaço aqui para vocês visualizarem um pouco melhor, ó. Vou colocar vermelho, ó. Então eu quero saber o que? Qual que é a distância do centro de gravidade da minha peça amarela até esse ponto de origem que eu estou usando para poder fazer o cálculo. Observe que minhas peças sempre começam esquadrejadas no ponto 00. Isso facilita o nosso processo de cálculo. Então, qual que é? Eu preciso saber qual que é a equação que me define o centro de gravidade do meu retângulo. Isso tem aqui, ó. Tá? Tem as equações aqui, ó. Base dividido por 2, altura dividido por 2. Simples de usar. Então vamos lá, XCG, essa peça é o quê? É base dividido por 2. Chego no centro e aí vai dar o quê? 60 milímetros. Significa o quê? Que esse traço vermelho aqui teria 60 milímetros. Depois vem a peça azul. Ele quer saber qual que é a distância que nós temos do centro de gravidade dela até o ponto de origem. É a mesma coisa que nós tivemos lá em cima. Eu pego aqui base dividido por 2, ó. Só que aí tem um incremento aqui, ó. Base dividido por 2. Aí eu achei essa distância aqui. Aí você tem N maneiras de fazer esse cálculo, pessoal. O segredo aqui é vocês encontrarem qual que é essa distância aqui. Então eu fiz base dividido por 2. Depois eu somei ela com C12 dividido por 2. Peguei aqui, ó, essa base e dividi por 2. Depois subtraí C15 dividido por 2. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, porque vocês vão acabar confundindo, tá? Para vocês entenderem. Acho que vocês, fazendo análise da geometria aqui, vocês vão facilmente descobrir qual é a distância aqui, ó. Pega a distância do vermelho, você já sabe a distância do vermelho, sabe a distância disso daqui, subtrai, soma. Tem N maneiras de fazer isso aqui. Se tiver dúvida, pessoal, chama no suporte, mas acho que não vai ser necessário não. Figura 3, mesma coisa, ó, base dividido por 2. Só que aí já dá direto, quando eu pego base dividido por 2, o ponto está aqui. Qual que é a distância desse ponto até lá? 60. Este meu triângulo. Triângulo tem um detalhe, esse aqui vocês precisam observar. O centro de gravidade do triângulo, observe que ele fica aqui, ó, nessa orientação aqui, ó, do ângulo, nós temos o ângulo reto aqui, ele vai estar a 2/3 do lado mais baixo. Então aqui eu tenho uma distância maior, ó, do lado mais baixo. Aqui nessa direção aqui, ó, eu tenho B sobre 3. Então aqui seria B sobre 3, aqui é B sobre 3, só que vezes 2. A mesma coisa na altura, ó. Na parte que tem menos matéria, se a gente for analisar assim, ó, ele é o quê? 2/3 de H. E na parte que tem mais material, que seria nessa zona de baixo aqui,
H sobre 3. Você vai ver que o centro de gravidade vai dar mais ou menos aqui, ó. Legal? Então, na hora de fazer o cálculo lá do XCG, olha só o que nós fizemos. Você pode pegar essa figura aqui, por exemplo, e até girar ela na planilha aí, se você ficar um pouco com dúvida, só para você entender um pouco. Ó. Qual que é a distância que eu quero do centro de gravidade? É 2/3 aqui, inverteu o que ficou espelhado, olha. 2/3, é essa distância aqui que eu quero, ó. Igualzinho tá lá, ó. Aí quando você vai pegar aqui, no meu cálculo, lá, 2 vezes o quê? A minha base, vou tirar o zoom aqui para vocês verem, ó. A minha base dividido por 3. Certo? Já no meu outro lá, ó, vou desfazer isso daqui. Vou girar para vocês, ó. Como é que está lá? Está assim, né? Eu quero saber a distância agora desse ponto aqui, do centro de gravidade, até lá na minha linha azul. Ó. Desse ponto até a minha linha azul. Seria essa distância aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Pronto. Tá vendo? Essa distância aqui que eu quero saber de lá. Então, tá fácil. Eu posso pegar... Ó, eu pego essa distância desse ponto até o cantinho desse triângulo. Depois eu pego essa distância desse ponto lateral da minha alma, do meu perfil, até o centro. E depois eu pego a distância desse ponto até esse ponto e somo todo mundo. Ok? Ou eu poderia fazer essa distância toda menos essa distância aqui e aí acharia o quê? Essa distância que a gente quer encontrar. Tem várias opções. Deixa eu ver como que eu coloquei ali, ó. Tá vendo? Eu fiz um modo até, vamos dizer assim, mais complicado. Para o YCG é a mesma coisa. Eu pego a minha peça amarela e quero saber agora qual é a minha distância daquele eixo, do meu centro de gravidade, daquela peça amarela até a minha origem. Isso é essa distância aqui, ó. Olha lá. Peguei C13 dividido pela minha altura, ou seja, peguei isso aqui, dividi por 2, beleza, guardei a informação, tem esses dois aqui. Depois eu somei com mais quem? Com azul todo e com vermelho todo. E aí eu tenho a distância total. O vermelho é a composição dessa distância, mais a distância daqui, mais essa distância da base aqui do retângulo amarelo até o centro. Ó. Esse aqui é a minha alma azul, ó. Pega a minha altura, divido por 2, beleza. Já tem essa distância aqui, só somar o quê? Com a minha altura desse retângulo vermelho. O meu perfil vermelho está fácil, altura dividido por 2. Então a distância do meu centro de gravidade até a minha linha de origem é essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? No caso do triângulo aqui, ó, nós temos várias opções de fazer isso. Eu posso somar a distância do vermelho com mais o azul e retirar essa distânciazinha aqui, que seria essa pontinha. Poderia também pegar essa distância aqui, ó. Pego do vermelho, somo com metade do azul e depois somo com essa pontinha aqui. E aí eu acho a distância. Tem várias maneiras de fazer isso. Vamos ver como que eu fiz aqui. Peguei C16, que seria essa distância toda aqui. Aí eu peguei e tirei essa pontinha aqui. Essa pontinha era o quê? B sobre 3. Olha lá, ó. Tirei essa pontinha. Aí sobrou do quê? Sobrou isso aqui, ó. Teoricamente foi isso aqui. Depois eu fui lá e o quê? E somei com a altura do vermelho.
que seria o seu 19. Para a área 5, tá fácil, né? Preciso só dessa dimensão aqui. Como que ficaria? Vou girar. Vou inverter aqui, ó. Pronto. O que eu faço? Pego essa distância aqui, h sobre 3, e somo com a minha altura vermelha. Vamos ver como é que ficou lá. H sobre 3 mais a distânciazinha vermelha, que seria isso aqui, ó. Vou clicar lá, ó. Pegou H sobre 3, que será a altura. Deixa eu ver, verde, ele copiou o mesmo valor, porque são triângulos iguais, aí a equação utilizou a mesma. Mas vou até corrigir isso aqui para vocês, ó. Que na verdade seria esse H, que são idênticos, ó. Opa. Aqui, ó. Isso. E aí vai ficar 38 milímetros, que seria essa distânciazinha aqui. Então, isso aqui vale 38 milímetros. Não é difícil, questão analítico. O que eu faço depois disso? Vou fazer o produto de quê? Da área vezes o YCG, para todos, ó. Área vezes Y, área vezes o YCG, área vezes YCG. A mesma coisa eu faço para lá, ó. Área vezes X, área vezes X, área vezes X. Fácil, né? Depois soma tudo. Ok? E o que eu faço depois? Eu vou querer saber qual que é a minha distância entre o centro de gravidade individual da minha peça e o centro de gravidade global do meu perfil. Então vamos analisar o primeiro amarelo aqui, ó. Eu quero saber o seguinte. Depois que eu fiz esse cálculo aqui, pessoal, ele acabou que me calculou aqui já a distância aqui em XCG e YCG. Está falando que o centro de gravidade está a 60 em X e 100 em Y, que dá justamente nesse ponto aqui, ó. Esse seria o meu centro de gravidade da minha peça, tá? Esse pontinho aqui, ó. E aí ele quer saber o seguinte, ok, eu quero saber qual que vai ser a distância dessa coordenada para o seu global. Qual que é a distância? É zero. Não tem distância. Você pode observar o que nós fizemos aqui, ó. Eu expliquei a questão da equação na aula passada, e aqui na hora que chegar a hora eu explico novamente. Mas nós colocando menos o XCG menos a distância do centro de gravidade individual. Mas observando isso aqui, a gente já vê que é zero. Não tem distância. A distância, para ter distância, tem que ter um deslocamento. Ele está logo em cima, ó. Em cima do preto aqui, ó. Da nossa alma também é zero. O centro de gravidade da minha alma, centro de gravidade da minha peça azul, coincide justamente em cima do meu centro de gravidade. Vermelho também a mesma coisa. Para ter distância, o centro de gravidade teria que ser para o lado. Ó. Não é, ele casa justamente em cima. Então ele faz aqui sempre um menos o outro aqui. Aqui já vai ter uma diferençazinha. Olha só. Esse aqui seria o meu triângulo rosa. Aqui eu tenho distância. Por quê? Eu quero saber qual que é a distância daqui até aqui. Ó, daqui até aqui. Fácil, né? Você olha aqui para essa figura aqui, você já mata o problema. Você só precisa de saber qual que é a distância com essa distância aqui, ó. Só que aqui fazendo a subtração aqui, desse modo aqui, você já chega direto, ó. Olha cá, você faz 60 menos
essa distância. E coloco menos aqui, porque ele vai te falar se isso é negativo ou positivo. Por que que deu resultado negativo? Por que deve dar resultado negativo? Porque o seu centro de gravidade está aqui. Global, principal, ele é a referência. O que você vai transpor está à esquerda, então é negativo. Se ele tivesse aqui na direita, aqui, se ele tivesse um outro aqui, aí será positivo. O que está à direita é positivo. O que está à esquerda, que é o caso aqui, é negativo. Para o vermelho, a distância que eu tenho é essa aqui, ó. Ó, daqui até aqui. Daqui até aqui, ó. Essa distânciazinha aqui, ó. A mesma coisa se faz para os Y. Eu quero saber qual é a distância desse centro de gravidade individual até o meu principal da minha peça. É essa distância aqui, ó. Tem que deslocar até aqui, ó. Viu? Que é o quê? 97, ó. Eu já calculo automático. 100 menos 197. Por que que é positivo? Porque está acima. Próximo. Perfil na alma. Distância aqui, 0 lá. Não tem que deslocar, porque ele já está. O centro de gravidade do meu perfil azul, ele coincide com o perfil, com o centro de gravidade global da minha peça. Não tem, é 0. Vamos ver da mesa inferior. Tem distância aqui, ó. Daqui até aqui. E está abaixo. Está abaixo, é negativo. Triângulo rosa agora. Essa é a distância até aqui. E aí basta eu saber qual que é essa equação aqui, ó. Dessa ponta lá, da ponta do triângulo até o centro dele. Só que aqui, ó, você já consegue calcular automaticamente. Então, Excel acelera o processo. No caso do vermelho aqui, vai ser negativo. Por quê? Porque está abaixo do meu centro de gravidade da minha peça. Abaixo, ó. Abaixo. Tá aqui. Essa é a distância que eu quero. Que é o quê? Menos 62. Ok? Qual que é o próximo passo? Calcular o centro de gravidade individual de cada peça. E aí, é tabela. Preciso de buscar uma tabela que tenha o centro de gravidade da sua peça. Você precisa de observar muito bem, eu vou até mostrar aqui, ó. A qual eixo que se refere às equações. Você vai pegar uma tabela, vocês vão ver equações diferentes, você tem que observar o seguinte, ó. E XY. XY é esse eixo aqui. E com aspas duplas é esse aqui. Essa é uma equação de produto de inércia, mas para momento de inércia é a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui, ó, que acho que... aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum caso aqui que já tem... Aqui, ó, essa aqui tem uma que tem, ó. Olha lá, tá vendo que tem dois eixos? Você pode pegar, às vezes, uma tabela que tenha a equação ix' e ix. Aí você sempre tem que usar a equação do centro de gravidade. Então, para retângulo, é o que? Base vezes altura. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. O próximo, a alma, é retângulo também. Base vezes altura sobre 12. Base vezes altura ao cubo sobre 12. Não tem segredo, ó. Base vezes altura ao cubo sobre 12. Para o retângulo, qual que é? Base vezes altura ao cubo sobre 36. Simples. E aqui também, base vezes altura ao cubo sobre 36. Do lado de cá a mesma coisa, ó. Quem vai mudar é somente a equação. Uma que era base vezes altura ao cubo, aqui vira base ao cubo vezes altura sobre 12. Simples de fazer, simples, simples e simples. Soma tudo.
Agora você vai fazer uma próxima operação que é, ó, área vezes dx ao quadrado, 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 quadrado. A mesma coisa eu vou fazer para o y, área vezes dy ao quadrado, área vezes dy ao quadrado, e vou fazer isso com todos. E no final, soma. Eu trouxe dois centros de gravidade aqui. Não lembro se eu questionei isso na última aula, só para vocês entenderem um pouco, porque software, às vezes, eles mostram as propriedades em relação ao ponto de origem. E outros mostram em relação ao centro de gravidade. Então, às vezes, você tem que ficar pegando a peça, você desenha a peça no centro, você desenha a peça na origem, desenha o centro de gravidade e move o centro dessa peça lá para esse centro de gravidade para ele calcular certinho. Depois eu posso mostrar como que faz isso no software. Mas o que a gente precisa, pessoal, é esse aqui, ó. Momento de inércia individual em relação ao centro de gravidade. Mas eu poderia calcular em relação ao ponto, à origem do meu desenho. Se a gente fizer esse tipo de cálculo, ele vai coincidir com o que acontece dentro do software. Ó. Vou mostrar a equação só para vocês entenderem. Vamos lá. X individual, como é que é? Pego o x individual da minha peça e soma com quem? Com dx? Não, com dy, é trocado. Trocado, ó. E x com... Faz a transposição, isso aqui é para fazer a transposição. Ó. Foi. Agora, y com x. Individual mais a transferência. Individual mais transferência. Individual mais transferência. Está observando que os que já estão zerados aqui, ele não tem transferência? Ele não agrega nada? Não é uma função agregadora? Ó. Aqui também, só. Esse outro aqui, ó, ele serve para você calcular, se você quiser, o x individual em relação ao esboço. Aí você, ao invés de utilizar área vezes dx, você vai colocar área vezes xcg. Em vez de ser área vezes dy, você vai colocar área vezes ycg. E aí, na hora de fazer o cálculo, você vai fazer a mesma coisa. Pega o x individual, só que em vez de somar com o... Dá um zoom aqui, ó. Em vez de você somar o individual com isso daqui, com a área vezes o dy ao quadrado, você vai somar com o ycg y ao quadrado. Só muda isso de uma para outra. Tá ok? Vou ocultar essas daqui, porque não me serve, só mesmo para demonstrar para vocês. Bom, então faz o cálculo aqui e aí você encontra esse valor. Aqui nós não estamos vendo esse resultado. Esse aqui nós podemos extrair do Inventor, do SolidWorks. Por quê? Aqui você desenha a peça lá no Inventor no 00, ele calcula em relação à origem. Como que você faz para o software aparecer a mesma coisa que você calculou aqui? Você desenha a peça na origem, pega o centro de gravidade dessa peça e arrasta, porque aí sim ele vai fazer a transposição e vai mostrar aqui. Eu vou depois demonstrar isso para vocês. No momento, vamos concentrar aqui no cálculo manual. Depois disso, eu preciso calcular o produto de inércia. Pessoal, produto de inércia, se a peça é simétrica, se ela tem um eixo de simetria, o valor é zero. Então, o que acontece? Eu já expliquei isso daqui que a gente por que a gente zera, né? Ó, este retângulo, ele tem um eixo de simetria? Tem, é uma peça simétrica. Zero. Essa alma, ela é uma peça simétrica?
0. O retângulo de baixo é simétrico? Sim, 0. Agora, quando a gente pega o triângulo, ele é simétrico? Não, ele não é simétrico. E justamente por ele não ser simétrico, que vocês vão ver que o eixo principal dessa peça não é mais esses eixos convencionais. Ele vai ter uma certa inclinação. E aí tem um detalhe, existe uma equação do produto de inércia para retângulo, que é o quê? Essa aqui, ó. 1 menos 1.1 dividido por 72 vezes base ao quadrado, dividido pela minha altura ao quadrado. Então ficou, deixa eu diminuir o zoom aqui, deixa eu ver se eu posso reduzir aqui para vocês. Vou ocultar isso daqui só para ficar mais fácil de trabalhar com vocês aqui, ó. Então ficou, ó, 1 dividido por 72, base ao quadrado, vezes altura ao quadrado. Vai ficar indiferente aí a ordem aí, porque está multiplicando. Então, se você utilizar base como altura, altura como base, o resultado vai sair o mesmo. E para o triângulo de baixo, a mesma coisa. 1 sobre 72 vezes base ao quadrado, vezes altura ao quadrado. E aí você encontra o produto de inércia individual. Mas se ele está deslocado, se o centro de gravidade dessa peça que você está avaliando, ela não coincide com o centro de gravidade, você precisa de fazer a transposição. No caso aqui, ó, da mesa amarela, da mesa inferior, da alma, a distância já é 0. Não precisa nem de se preocupar em calcular. Porque o produto de inércia individual já é 0. Então não precisa de calcular. Aí a distância também é 0 em relação ao centro de gravidade. Ele tem pelo menos um eixo simétrico. No caso do triângulo, não. Você tem que fazer a transposição. E é como? É isso aqui, ó. A x vezes y vezes a. Então lá, ó, produto de inércia em relação ao centro de gravidade mais, aí você vai fazer a transferência daqui para aqui. É como se você estivesse fazendo isso. X, a distância em x. Qual que é a distância em x? Essa distância em x vezes a distância em y. Ó, desse ponto onde ele está até onde que ele tem que ir, que é até o centro de gravidade. Então observe, ó, que ficou deixa eu desmarcar isso daqui para vocês agora conseguirem visualizar de onde que saiu esses números, ó. Ele pegou a área vezes a distância. Lembra que essas distâncias calculadas aqui seriam as distâncias entre o centro de gravidade individual daquela peça e o centro de gravidade global? Então, ele já é reaproveitado aqui, ó. Área vezes dx vezes dy, área vezes dx vezes dy. E qual que é o produto de inércia? Da mesma forma que é feito o momento de inércia. Aqui no produto de inércia, nós vamos somar todo mundo. Que aí nós vamos encontrar um valor de 809. Se você desenhasse o perfil da forma como eu comentei, para que na hora que ele calcular em relação à origem, ele considerasse que a origem, na verdade, seria o centro de gravidade, você conseguiria ver esses mesmos resultados aqui. Mas está certo, tá? Bom, feito isso aqui, o que a gente tem que fazer? As equações eu já mostrei para vocês na aula anterior. Ela já está aqui aplicada aqui, inclusive vocês vão, para os próximos modelos que vocês forem desenvolver, vocês vão só copiar essas equações, essa parte que não precisa de mexer,
É só mesmo adaptar as equações aqui de cima. O que a gente tem aqui? Nós temos essa equação que ela vai me calcular aleatoriamente os momentos máximos e mínimos. Aqui o default está em máximo, mas você precisa de verificar se ele é máximo mesmo. Como ele é máximo? Se esse for maior do que esse. Então você pode calcular, vamos supor que calcula aqui desse 1. E o de baixo que desse 10. Quem é o máximo? O de baixo. Aí você pega aqui e troca. E máximo. E mínimo. Questão de observação. Aqui, na hora que nós fizemos esse cálculo, essa equação já foi demonstrada, já mostrei para vocês. Esse valor deu maior do que esse. Então, esses seriam os máximos e menores momentos. Vocês vão ver que eles são, no caso do máximo aqui, ele é maior do que o momento de inércia em relação ao eixo X da peça convencional. Aqui a gente calcula o raio do giro, máximo e mínimo. Aqui nós calculamos o 2θ, que é 24,7. Depois ele faz uma divisão por 2. E depois ele faz uma checagem. Tá, esse ângulo de 12,35 graus, ele é do momento máximo ou do momento mínimo. Aí ele vai te calcular, vai falar, ó, é do 422 aqui. Quem é 422? É o máximo. Opa, é o máximo. Então, ok. Então, na hora que você for fazer a modelagem, desenhar o ângulo, você já vai saber que esse é o momento máximo. E aí deu aqui 12,35. A gente sabe, pessoal, que o ângulo, eu vou mostrar isso lá, o ângulo entre um e o outro é sempre 90 graus. Então você tem que ficar atento aqui, ó. Vou abrir lá, eu vou copiar isso daqui para lá, só para, deixa eu ver se vai precisar. Vou copiar só isso aqui. E vamos lá para o nosso resumo, para vocês entenderem como que chega nesse ângulo aqui. Bom, então nós temos aqui o resultado e como que é definido aquele ângulo lá. Veja só, nós já temos que o ângulo máximo, para o momento máximo, era 12,45. Olhando para esses ângulos aqui, o que a gente sabe? Que para eu chegar a 12,45 eu teria que parar mais ou menos aqui, ó. Então aqui seria, vou prolongar aqui, então esse aqui seria o meu, a gente chama aqui de IX2, que seria o meu momento máximo. Agora, como que chega neste ângulo de 77,65? O ângulo entre um eixo principal, máximo e mínimo, é 90 graus. Sempre, então não tem jeito. Vai fazer 90 graus aqui, ó, e vai fazer 90 graus aqui. Se daqui até aqui tem 90 e aqui já foram gastos 12,45, quanto que falta para poder chegar no ângulo aqui? 90 menos 12,45. A diferença é que eu vou ter que girar negativamente. Mas eu também poderia calcular de outra forma, tá ok? Poderia encontrar um ângulo aqui. Sempre eu ia encostar, eu ia ter que desenhar um ângulo fazendo 90 graus. Sempre ia acabar achando isso. Tá legal? Então esse aqui não é o problema. Esse ângulo aqui, esse eixo aqui vai chamar IY2, que é o meu momento mínimo. E o que a gente tem de diagnóstico aqui? Momento de inércia em torno desse eixo aqui, ó, 405, 12, 466. O momento máximo já tem mais, ó, 422, 840, 080. O meu momento mínimo, por sua vez, eu tinha aqui um momento mínimo de momento de inércia, na verdade, em torno do eixo Y, de quê? 532, 905. Agora caiu 355, 739, 0. O que significa? Que nessa orientação aqui, eu ganho 5% de resistência em torno desse eixo aqui, aplicando esforços que
faça minha peça girar em torno desse eixo. Mas eu já tenho também uma queda mais brusca do meu momento em torno do eixo Y. Então eu deixo a minha peça mais sensível a esforços que eu tiver nessa orientação aqui, ó, fazendo 90 graus com esse eixo aqui. Então vamos para o nosso desafio. Nós temos aqui essa empilhadeira que tem um centro de gravidade, tem uma força para baixo que as rodas fazem, né? Nós temos uma força para baixo. Ok. Vou colocar aqui de verde. Vamos colocar aqui o eixo Y. Deveria ter passado aqui no centro. Deixa eu desmanchar isso aqui. Pronto. Ó. Esse é o meu IY2, né? Que é meu eixo de momento mínimo. E aqui, meu eixo é IX2, que seria, em tese, o meu eixo de momento máximo. Essa força aqui, para baixo, para o lado direito, acaba gerando, né, uma decomposição aqui de força aqui que vai atuar exatamente em torno desse eixo aqui, que vai fazer com que a viga aí tente curvar em torno desse eixo aqui. É como se eu fosse pegar essa linha aqui e tentar apanhar ela, vou segurar ela com a mão. É isso que a viga vai tentar fazer em torno desse eixo aqui. Ok? E aí o seguinte, nós vamos ter um momento nessa direção, vai ter uma força nessa direção que gera um momento, e aí, baseado naquela resistência, a gente poderia verificar se esse momento máximo suporta ou não. Tá legal? Em tese, vai suportar. Considerando que se tivesse plano, já ia suportar, inclinei, aumentou a resistência, então ok. E aí nós temos o problema seguinte, que nosso momento de inércia em torno do eixo Y reduziu. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa de saber qual que seria a força decomposta aqui, ó, de tal modo que ela faça aqui 90 graus, ó, para saber se essa força que atua nessa direção de decomposição, se essa inércia em torno desse eixo Y é capaz de resistir. Agora do lado de cá, olha só o que acontece. Tem o centro de gravidade, tem a minha força, tem essa força para trás, o meu centro de gravidade, a minha resultante, e vou desenhar aqui nosso centro de gravidade, nosso eixo de momento de inércia principal, X e X e Y, 2 e 2. O que acontece nesse caso aqui? A maior força resultante está atuando justamente em torno do eixo Y, enquanto que a força resultante ela atua em torno do momento máximo. Então, resumindo, aqui eu tenho meu centro, força, peso, força para trás, que está subindo a rampa, resultante, aplicando 90 graus com o momento máximo. Aqui acontece força para baixo, força para trás,
força resultante não faz 90 graus com X, não está fazendo também com o eixo Y, isso vai acabar acarretando, descarregando mais carga no eixo Y. Se vai suportar ou não, somente com números, ok? Mas tudo tende a apontar que essa aplicação, esse modo de usar, a gente conseguiria ter uma carga aplicada diretamente, a carga principal diretamente sobre o eixo principal. E às vezes duais, às vezes não ia ter interferência, porque são mínimas, comparado com o momento de inércia necessário em torno daquele eixo. Então não seria ponto para poder reprovar um projeto. Então essas são as questões de análise que vocês podem fazer. Essa questão de calcular o ângulo do momento máximo, ela é útil em algumas situações assim, onde você tem aplicações de cargas que não são cargas aplicadas nos seus eixos normais, X, Y, é no eixo principal, ou em algum outro ângulo, que vai acabar gerando decomposição. Então, como vai ficar aqui? O modo A é o modo mais interessante de se utilizar. Sobre o ângulo interessante de utilizar seria o ângulo da rampa com o mesmo ângulo de inclinação dos eixos principais, seria uma rampa de 12 graus, aí você estaria aplicando cargas sobre os perfis logo em torno do eixo principal dele, mas é preciso verificar se esse carinha aqui não é capaz de ultrapassar o momento de inércia resistente em torno do eixo Y. Ele agora, quando você tem uma peça nessa configuração, ele é muito menor, né? Ele é uma queda considerável pelo que a gente viu lá, mas às vezes o esforço é tão pequeno que não vai gerar problemas nessa orientação. Quando você está fazendo projeto de galpões, que você aplica, por exemplo, você pega uma terça, gira 15 graus, em tese o software está decompondo, ele vai decompor as forças para poder pegar o eixo, que é o momento máximo e mínimo dele, se é um perfil I, qual que é o eixo principal? Normal, né? Não tem inclinação. Se é um tubo, normal, não tem inclinação. Mas ele sempre vai decompor para encontrar a força naquele eixo principal e ver, olha, aqui a gente tem esse momento de inércia, a força que chega aqui é tanto, está provado. É o que a gente faria aqui se a gente fosse avançar com esse cálculo. Pegaria essas forças, aplicaria em torno do eixo X, verificava, pegava a força em torno do eixo padrão, verificava, em torno do eixo o outro, o Y, verificava, e assim a gente ia fazendo todas as verificações para ver o passa ou não passa de cada um, que torna o processo um pouco mais extenso e trabalhoso. Bom, espero que a aula tenha sido proveitosa, mais na parte principalmente de chegar nesses resultados aqui, que é o que é fundamental para vocês. Isso daqui vai te dar liberdade para vocês fazerem ataques pontuais na estrutura quando tiver algum tipo de problema de resistência. Você pode vir colocar um elemento de resistência e você vai conseguir verificar, olha, estou colocando aqui um reforço aqui, então nessa seção a gente vai ter tanto de resistência. Então até a próxima aula.